Pessoal, a gente está voltando com o segundo cenário, tá? Nesse novo cenário que a gente vai apresentar para vocês, a gente vai ter aí a atuação da equipe de rodovia exclusivamente. Então, vou novamente passar aí a palavra ao Anderson, que é gerente de ensino da BR Vida, que vai narrar aí esse simulado para vocês. Bom, pessoal, dando sequência ao segundo cenário, esse cenário nós iremos, na verdade, fazer atividades destrutivas, né, com emprego aí de uso de equipamentos hidráulicos, onde nós temos aqui colisão frontal e lateral, né, nós temos 3 veículos envolvidos nessa ocorrência, sendo o veículo com as vítimas, o veículo vermelho, o Cadete, e um Santana e um Corsa preto. Ok? A equipe é composta pelo Dr. Ademir, médico, enfermeiro Romano, o comandante é o socorrista Caime, a equipe técnica Alan, Marcelo e o logística José Henrique. Pessoal, é importante também ressaltar que existem vários protocolos, vários métodos e recomendações de salvamento veicular, resgate veicular. O método que a gente vem utilizando é o método recomendado pela WRO, que é a Organização Mundial de Resgate, e pela Associação Brasileira de Resgate e Salvamento, ABRES, que basicamente vem do princípio do SAVER, ou seja, temos três áreas, vamos assim dizer, na equipe, que é a área de comando, a área médica, não necessariamente é obrigatório a presença do médico, pode ser de suporte básico, e a área técnica, ok? A WRO, ela recomenda, inclusive, um número ideal de 6 integrantes. Equipe, visualiza uma colisão. Esse momento é um momento de reconhecimento, identificação de todos os riscos, né? Vítimas ejetadas, vítimas abaixo do veículo, risco de fluidos como combustível, óleo, risco de materiais pérfuros, cortantes, como vidro, como metal. Esse giro, o ideal é que ele seja feito de maneira completa em 360 graus. Vocês podem fazer da forma que está sendo executada aqui, ou pode ser dividido, por exemplo, 3 integrantes faz de um lado e 3 integrantes do outro. O importante é que todos saibam dos riscos. Percebam que o médico, ele já tenta contato visual externamente com as vítimas. E a comunicação muito efetiva e de alça fechada, perceba que o comandante, o que ele fala, o restante da equipe, ela confirma, né? Então, dessa maneira, a gente consegue garantir a segurança da cena, ou seja, todos estão ouvindo. Então, nesse momento, o médico identifica a vítima inconsciente e uma vítima consciente. Ou seja, a vítima inconsciente, a necessidade de extração rápida, né? Então, a gente precisa extrair esse paciente quanto antes, como ele disse, a princípio inconsciente. Ou seja, ainda não é possível, de fora, ele não consegue garantir que esse paciente não esteja em PCR, por exemplo. Então, ele precisa lá pôr a mão no paciente. Por vezes, não é possível verificar a distância se tem presença de movimento torácico. Então, ele vai precisar acessar o habitáculo para confirmar essas informações, né? É extremamente importante todas as ações elas serem realizadas de maneira sistematizada, ou seja, etapa por etapa, para que esse atendimento seja seguro. Porque se algo der errado, além do paciente ser prejudicado, como eu disse no cenário anterior, que o objetivo é a gente levar esse paciente para o hospital da mesma forma, de uma maneira ou numa condição melhor do qual foi encontrada, nenhum de nós poderá sofrer algum tipo de lesão, senão a gente vai ter aí um problema no atendimento, né? Vai precisar de outra equipe, outra viatura e outro recurso.
Bom, a equipe técnica está realizando a estabilização primária. Esse cenário, por ter 3 veículos, demora um pouco mais. Na verdade, a gente costuma dizer que é o tempo necessário de atendimento seguro, né? E assim que o comandante der o ok de acesso, a equipe médica já acessa. Agora o comandante Caymmi, ele coloca que o terceiro veículo Santana, que não tem vítima, foi acionado o freio de mão, freio estacionário, e retirado a chave do veículo. Isso tudo são ações de segurança, porque se movimentar esse outro veículo pode trazer insegurança ou movimento dos pacientes. O mínimo necessário aí para o veículo. Não, preciso tomar agilidade. Aparentemente aqui, ó, tá comando. Pode encostar no carro. Então, nesse momento, o doutor Ademir, ele passa informação ao comandante de 2 vítimas, tipo físico 1. Então, nós temos no salvamento veicular 3 classificações de tipo de aprisionamento. Então, nós temos o aprisionamento mecânico, que é quando a vítima não sai do interior do veículo por deformações estruturais. Ela pode ter ou não alguma lesão, mas não é a lesão que impossibilita ela de sair. Então, imagine que esse paciente está solto dentro de uma caixa. Ele só não sai porque as portas e os vidros não abrem. O tipo físico 1, que é a condição de aprisionamento que foi identificada aqui, é uma condição onde o paciente ele tem uma alteração anatômica ou fisiológica que impede ele sair do veículo. Por vezes, a porta do veículo, por exemplo, pode estar até aberta, mas ele não sai, seja por uma condição fisiológica, por exemplo, uma parada cardiorrespiratória, apneia, trauma de crânio grave, entre outros. Ou uma alteração anatômica, uma fratura pélvica, uma fratura de fêmur e outras alterações que impossibilitam esse paciente sair de dentro do habitáculo. Existe ainda o encarceramento tipo físico 2, que é quando a estrutura do veículo ela está em contato, comprimindo o paciente, impossibilitando que ele saia. E, por vezes, esse material pode estar, inclusive, fugiu aqui a palavra, né? Então, esse material pode estar encravado no doente, transfixado, uma parte, algum segmento, braço, perna, enfim. Então, cada condição, ela é extremamente necessária a gente conseguir ter de informação quanto antes, porque esse método de atendimento, ele foca muito a questão tática da operação. Então, para que a operação seja realizada de maneira segura, tem que ter estratégia. E a estratégia ela está baseada 100% no doente. De maneira que seja evitado aquelas ações de tentativa e erro. Então, cada ação que é tomada, antes ela é planejada. E isso garante um atendimento mais rápido, um atendimento mais seguro para o paciente e para... Meu foco fundamental está à minha direita aqui, da minha área de PH para a vítima. Ela se encontra na minha direção. No habitáculo, no interior do veículo, a equipe de APH, quando for liberado o acesso, e por vezes até do lado de fora, como foi feito aqui, torna necessário algumas ações de segurança para o atendimento. Antes mesmo da gente fazer um controle cervical, antes mesmo da gente fazer uma liberação de vias aéreas, é necessário algumas ações de segurança, como, por exemplo, o acionamento do estacionário, freio de mão, verificação de acionamento de airbags, entre outras ações. E aí sim, após essa análise de segurança, ele consegue fazer atendimento ao doente.
Bom, como eu disse, o atendimento ele precisa de uma estratégia muito bem consigo reposicionar um estabelecida. pouquinho para o lado. Lá, E essa estratégia, ela é sempre focada no doente. Existe uma fase da operação que se chama o momento do plano de extração desse paciente e de desencarceramento. Esse plano, ele é construído basicamente por 3 informações, que é a equipe médica que vai passar para o comandante. Nesse momento, eles estão preparando essa reunião. Vamos ouvir aqui. Beleza, 2 vítimas, tá? Uma vítima instável e uma vítima estável. Liliane, a vítima instável. As áreas pérvias, boa ventilação, boa perfusão, Glasgow 3 e uma midríase com anisocoria com a pupila direita maior que a pupila esquerda. Sim. Ok? A BCD, a gente expôs ela. Não tem nenhuma hemorragia sanguinante, aparentemente tipo físico 1. Tá. Ok? O paciente estável é o Pedro. O Romano vai passar para vocês. Passa aí, Romano. Qual a situação, PH2? Paciente sexo masculino, 34 anos de idade, está consciente orientado, ao XABCDE sem nenhum achado. X livre, via aéreas também livres, ventilação dele está espontânea, bilateral, hemodinamicamente estável, Glasgow 15. Ele tem só na exposição um achado em membro superior direito, uma dor, pode ser uma provável fratura. Tá, tipo físico 1 também, os dois tipos físico 1. Tá? Comando, é o seguinte, ó, eu acredito que ela, no plano emergencial, a gente vai ter que arrancar essa porta e sacar rápido. Tá. Beleza? Aí já cria o plano emergencial para ele também. Tá, o mesmo plano emergencial dela é o plano emergencial dele também. Beleza? E aqui atrás, eu acho que a gente consegue criar uma via, ver com a técnica o que ele pode fazer, se matando, rebatimento de teto. Tá, técnica, o primeiro plano emergencial aí, vocês acham executível? Dá para realizar? Tá, o plano principal. O plano principal execuível também? Também execuível. O plano principal é de fazer qual plano? Vai rebater o teto ou vai fazer a tenda? Doutor, o que você acha melhor? Rebater? Vamos rebater o teto? Rebater o teto. Ok? Quebra o vidro. Então, só repassando o plano emergencial, vai retirar essa porta aqui, sacar essa vítima no plano principal. Então, aqui, nesse momento, eles estão decidindo estrategicamente quais serão as ações. Porque depois que estiver definida, essas ações elas são totalmente assertivas e objetivas. Né? É extremamente importante, pessoal, a equipe do APH ter conhecimento de todas as etapas e todas essas ações. Né? Percebo que é uma equipe, aqui ninguém faz nada sozinho. Então, se o objetivo é a gente focar todas as ações no doente, não teria como a gente decidir, fazer planos e estrategicamente definir ângulos de extração se a gente não tiver informação da equipe médica. O que eu quero dizer é que a equipe externa, né, a equipe de salvamento, ela precisa ouvir a equipe médica. Em contrapartida, a equipe médica, ela precisa, como eu tinha dito antes dessa reunião, passar basicamente 3 informações. Basicamente é o tipo de aprisionamento, ou seja, mecânico, físico 1 ou físico 2. Se esse paciente é estável ou instável, né? E uma sugestão de rota de extração. Sugestão porque, por vezes, ela pode não ser execuível, seja pela questão da gravidade, extração para cima, por exemplo. Enfim, então ele sugere e aí o comando e a equipe técnica fazem aí a discussão final para a conclusão desses planos. Após a elaboração dos planos, aí começa-se as ações de desencarceramento propriamente dito. De maneira simultânea, o atendimento pré-hospitalar continua sendo executado. Não, tá aí, não mexemos. Tá aí, não mexemos, tá? Peguei da básica. Realizado, né? O XABCD, ações necessárias para manter esse paciente na mesma condição ou dar uma condição melhor. Pessoal, essas ações em ocorrências, elas são mais numa velocidade maior, né? Elas ocorrem de maneira mais rápidas, né? Não tão cadenciada como vem acontecendo. Então, eu estou reforçando porque o objetivo desse modelo que a gente está seguindo aqui é basicamente de ensino e aprendizagem, né? Então, fazer etapa por etapa para ficar claro como que deve ser executada essas ações.
A imagem, às vezes, não fica claro da distância que está sendo executadas as ações, mas eles estão fazendo uma proteção das vítimas, porque as ações de desencarceramento, elas podem ocasionar projeção de materiais, ela pode projetar, por exemplo, vidro ou estrutura plástica, estrutura metálica, contra o paciente. Então, é utilizado proteções maleáveis, né? Como um plástico, por exemplo, transparente, é um exemplo, e proteções rígidas, que pode ser feita por vários materiais aí resistentes, como policarbonato, enfim, qualquer outro material resistente. Foi discutido aqui, inclusive, a necessidade de espaço interno. Esse é um outro ponto extremamente importante para a equipe de APH, sempre solicitar, sugerir para o comandante ações internas no veículo, né? Como, por exemplo, elevação de um teto, ou reposição do teto, reposição de porta, enfim. Para que isso? Para que ele consiga, de fato, realizar uma avaliação do paciente de maneira detalhada, chegar em locais onde, pela deformação, não está sendo possível, e aí combater, por exemplo, um sangramento sanguinante. Eles estão executando o plano emergencial, né? Que, como foi construído e o próprio conceito pede, são 2 planos: plano principal e plano emergencial. A execução desses planos, ele sempre deverá ocorrer do emergencial para o principal. E por que isso? O emergencial, ele sempre tem que estar pronto para, se a condição do paciente ou a condição de segurança piorar. Então, condição do paciente, ele está inconsciente. Se ele evoluir para uma PCR, ele tem que ter uma rota de extração rápida, pronta. Se o veículo, agora falando de cenário, se o veículo inicia um princípio de incêndio, a rota de extração tem que estar pronta, porque senão não dá tempo da gente criar uma rota para ir fazer a extração, para então fazer a extração do paciente. Então, agora eles abriram a porta, não sacaram a porta, porque é mais rápido, é menos corte, atacando a maçaneta, e cortaram o limitador. Com isso, a porta ela abre basicamente totalmente, ela chega a encostar no paralama. E com isso a gente ganha um espaço maior de posicionamento do socorrista para fazer a extração do paciente. No caso em questão, eles optaram fazer a extração em ângulo de 90 graus e utilizar essa própria rota emergencial como a rota emergencial do ocupante, também tipo físico 1, estável. Então, dessa forma, eles economizam tempo, que é primordial para o paciente, né? Nós sabemos que o paciente que sangra precisa de sangue, né? Ele precisa de um tratamento definitivo. No pré-hospitalar, a gente não consegue, por mais das técnicas, por melhor que as equipes estejam treinadas, a gente não consegue equiparar um tratamento definitivo, né? Com transfusão sanguínea e transfusão de sangue e, eventualmente, cirurgias que parem esse sangramento. Nesse momento, é feito a troca de comando da operação. Então, inicialmente, toda a operação tinha o comando do socorrista Caymmi, e agora que chegamos na fase de extração, o comando é passado para o médico, e a partir dali ele que vai delegar todas as ações das equipes.
Positivo. Positivo. Lembrando aí que todos que forem manusear a vítima aí, retirar a luva de salvamento, tá? Luva de procedimento aí. Então, essa retirada de luva técnica para uma luva de procedimento, ela é fundamental para a gente manter o princípio de não causar mais lesões e manter a condição do paciente na mesma que a gente chegou ou numa condição melhor. A luva técnica, ela sempre está contaminada ou com óleo, fluido hidráulico ou vidro, por exemplo. Positivo, ciente. Tronco comigo, doutor. Quem pode segurar a cabeça? Para a extração no resgate veicular, existem várias técnicas, né? Nós temos extração imediata, extração rápida, extração controlada. Aí vai depender da literatura que a gente está citando, protocolo institucional. Algumas instituições utilizam a Haltech, Teresa, enfim. O importante é que esses protocolos estejam bem definidos, a equipe esteja treinada e os equipamentos estejam em condições para que elas sejam aplicadas no momento necessário, né? Então, nesse método Saver que eles estão utilizando, nós temos a fase de reconhecimento, que é a fase de segurança, nós temos a fase de estabilização do veículo e do próprio cenário, nós temos a fase de acesso ao habitáculo, a fase de atendimento pré-hospitalar e ganho de acesso interno, plano de extração e desencarceramento, e agora chegaram na fase de extração do paciente grave. Por fim, necessário sempre, ao término das ocorrências, a gente fazer aí uma discussão sobre o que aconteceu, um debriefing, né? Para a gente sempre melhorar as ações que não foram tão boas executadas no atendimento. Coloca a prancha embaixo dela, alguém, por favor. Prancha. Vamos te apertar. Tá? Essa dela não vai sair pra cá. Certo. Tá ela em cima do banco, a prancha. Em cima do banco. Tá, levanta e vai rodando as pernas, só. Eu vou contar 3 troncos, a gente vai girar junto, tá? Mas só você segurar a cabeça dela agora. Um dos desafios do atento no salvamento veicular é a falta de espaço, né? Então, aqui no caso, por exemplo, nós temos as 2 vítimas na parte anterior do veículo. Isso impede que o socorrista consiga entrar na lateral dessa vítima e segurar as pernas, fazer movimento de quadril. Enfim, então isso acontece no dia a dia, né? Então, são dificuldades que a gente tem que aprender a driblar e conseguir fazer os movimentos mais seguros possíveis para o paciente.
Você consegue levar ela para a prancha um pouquinho sentada mesmo? Sim. Então puxa o quadril dela e leva no tronco, tá? Vai lá no 3. 1, 2, 3. Isso, calma. Vai. Tá no jeito? Só atento que você não vai cair, tá? Não. Tá, eu vou... Vai, todos no jeito? Consegue puxar o quadril? Você consegue puxar o quadril? Olha, eu preciso de resposta. É sim ou não? Todos no jeito? Sim. Tô no 3 para baixo. 1, 2... Um, dois, três. Isso, paciente na prancha. Só tipo oxigênio. Depois você dá oxigênio, tá? Bom, nesse momento o paciente já está sobre a prancha, está sendo reposicionado ao oxigênio, e então ela vai para a área de concentração de vítimas, né? Que eles definiram logo à frente aqui, logo bem à lateral do lado do motorista. E aí, então, será simulada a passagem do caso por uma outra ambulância e eles retornarão para o atendimento da segunda vítima. Levantar a prancha um pouquinho, ok? Tá, ok. Vai lá no 3. 1, 2, 3. Levanta de pé. Levanta a cabeça, levanta. Ou abaixa um pouco o pé. Vai, área de APH. Direto? No 3, paciente ao chão. 1, 2, 3. Ok? Reavaliando. Paciente. Não há hemorragias sanguinantes. As vias aéreas continuam prévias. A ventilação dela. Cadê o logístico? Logístico? Vem. Olha aqui, ó. Segura a Enquanto cabeça. ele está reavaliando lá, Comigo. tem uma outra vítima aqui, tá? Preciso que reavalie novamente essa estabilização. Ciente, positivo. Reavaliando a estabilização. Senhora Lília. Presente. AB. Mantém inconsciente. Mantendo a respiração confortável. Fazendo a avaliação da perfusão. Pulsos amplos e simétricos. Pele quente. Enchimento capilar menor que 1 segundo. Ok? ABC. Pelve estável. Aparentemente não tem fraturas em membros. ABCD. Lilian. Não responde. Estímulo com dor. Abro. Pupila tem miedresia direita. Positivo paciente instável. Não tem necessidade de avaliação secundária, nem sinais vitais. Já está pronto para o transporte. Ok? Então, nesse cenário, a gente considera que a vítima está sendo transportada agora para o tratamento definitivo e eles vão iniciar a extração da segunda. Ele permanece mesmo, tá? O plano principal, rebatimento de perto aí, parcial, a técnica confia, tu confirma? Confirma. Dá pra fazer exequível? Iniciando com a quebra controlada do vidro. O corte lá atrás. Cortando aqui antes da... Só levantar. coluna B, eu acho que vai abaixar aí? Aqui vai ficar ruim de trabalhar, porque você ergonomia. Sim, Beleza? ergonomia. A preocupação do Dr. Ademir, ela é bem plausível, que por vezes a gente acaba se esquecendo, e é uma armadilha, né? A preocupação dele eu preciso de espaço para trabalhar de maneira ergonômica, né? Para ele conseguir fazer forças ali num local que está muito colapsado. Então, por mais que seria possível a equipe já iniciar o desencarceramento para então a extração, por vezes é possível fazer um ganho maior de espaço para conseguir uma extração mais segura para o paciente, né? Então, é o que a gente... Bom, pessoal, como a vítima grave ela já foi retirada, né? Ela foi retirada em ângulo de 90 graus, até pela sua condição clínica. E aqui a gente está retomando, né, o plano de desencarceramento e extração do paciente estável,
que é o passageiro dianteiro. Então, eles vão criar as condições aqui. Então, o comando está dando orientação sobre a ação que vai ser realizada, que é a retirada do vidro traseiro do porta-mala, de maneira controlada, né? Então, eles protegem o interior do veículo, protegem a vítima, informam a vítima sobre as ações, para a vítima não se assustar, saber o que está acontecendo, e eles executam essa retirada. Ciente. Alguém da técnica, se puder reavaliar novamente. Reavaliando, ciente. Não, mas tá com a luva para tirar o vidro aqui. Tá por quê? Então, luva desse aqui na mão. Reavaliando estabilização. Pronto aí? Só ajuste fino, só, tá? Um, dois, três. Feitou. Para a realização da retirada do vidro foi utilizado uma punção quebra-vidro, né? Então, o ideal é que seja feito de maneira onde você consiga fazer o acionamento do dispositivo sem que a sua mão, o seu braço acesse o interior e tenha risco de lesão por causa do vidro. Então, uma dica é buscar partes próximas à estrutura metálica, né? Onde o vidro está condicionado, e aí ele serve como uma base, um limitador, caso você coloque um excesso de força, por exemplo. Bom, nesse momento eles vão retornar aqui a parte de criação de espaço para a extração do plano principal, né? Então tem que ser um espaço suficiente para que faça essa extração da melhor maneira possível, ou seja, com menor rotação, menor inclinação, menor movimento da coluna vertebral. É importante também ressaltar que a extração, pessoal, a extração que a gente busca, ela está relacionada ao paciente e ao dispositivo, né? Seja aqui no caso a prancha longa, e não o momento que ele está saindo do veículo, né? Existe uma confusão por vezes, uma interpretação equivocada, que o ângulo zero ele está relacionado por onde o paciente está saindo. Então, a dica que eu deixo para vocês, na verdade, é o ângulo zero, é a extração da vítima para a prancha. Então, por onde essa prancha está sendo colocada no paciente, né? Então, se nesse momento eu tenho inclinações, giros do paciente para a prancha, é nesse momento que eu considero se é uma extração de ângulo zero ou não. Após ele estar na prancha, a gente pode basicamente fazer movimentos, sair por outros locais, como por exemplo o vidro traseiro do motorista, que ele já estará, entre aspas, em ângulo zero. O plano principal, então, recapitula rebatimento do teto parcial para frente. Então, eles estão fazendo a retirada da tampa do porta-mala, e aí, posteriormente, eles vão atacar as colunas C e B e rebater esse teto para frente. Com isso, ganha espaço suficiente para fazer a extração desse paciente da melhor maneira possível.
Para cada momento das ações que eles realizam, do desencarceramento, o cenário ele muda, né? Então, a questão de segurança ela é muito dinâmica no atendimento. Então, por exemplo, no primeiro momento, quando ele chegar, não tinha risco de vidro na região do porta-mala. Não tinha pontas, arestas e tudo mais. A partir do momento que eles realizaram a retirada da tampa do porta-mala, alguns riscos novos foram criados. Então, todo momento que eles criam espaço, afastam estrutura ou cortam estrutura, esses riscos devem ser mitigados a todo momento. Importante também, pessoal, que enquanto a gente não está utilizando o desencarcerador, o equipamento, a gente desligá-lo, porque o barulho, né, ele gera muito estresse para o paciente, para a própria equipe, dificulta a comunicação da equipe, dificulta alguns procedimentos da equipe do APH, por exemplo, uma ausculta pulmonar, enfim, o barulho ele é muito grande, né? Então, se não estiver sendo utilizado, a recomendação é que ele seja desligado. Nesse momento, eles estão fazendo a preparação das estruturas que vão ser cortadas, né? Então, esse veículo é um veículo mais antigo. Então, se fosse um veículo mais novo, a busca poderia ser por estruturas e dispositivos que fazem parte do sistema de airbag, como cilindros pirotécnicos e outras estruturas. Mas também existe a necessidade da exposição, retirada do acabamento dessas colunas antes do corte, para a gente também evitar trabalhar em cima de reforços, né? Por vezes nós temos algum parafuso ou reforço estrutural da coluna que deixa a ação mais lenta, porque demanda de mais tempo para fazer os cortes, a separação ou o afastamento. Então, o próprio médico, o próprio socorrista, o enfermeiro, ele tem que ter conhecimento dessas ações para ele contribuir, já que ele está no habitáculo, né? Então fica mais fácil essa contribuição de... A parte de plástico que vai quebrar, não precisa assustar. Então, todo momento a equipe médica ela orienta a vítima do que está acontecendo. Ele orienta sobre os barulhos, enfim, a busca do atendimento humanizado ela é importante, porque o nosso foco é o paciente, né? Então a gente não pode só focar nas estruturas, nos cortes, né? O ator principal, vamos dizer assim, ele é o paciente, ele precisa ser orientado de tudo que acontece. Bom, a técnica escolhida para fazer o plano principal é o rebatimento do teto para frente, né? Então, basicamente, eles atacam as colunas C, né? Já cortaram a coluna C do lado do motorista, agora eles estão atacando a coluna C do lado do passageiro. Posteriormente, eles vão para as colunas B, né? Que são as colunas ali onde fica o cinto de segurança. E, por fim, eles vão fazer corte na estrutura um pouco depois da coluna A. Coluna A são as estruturas que seguram o para-brisa, o vidro para-brisa. Então, eles vão fazer corte criando como se fosse dobradiças, né? Nós chamamos popularmente de corte de alívio, porque dessa forma, na hora que eles realizarem o movimento de elevação do teto, não tem a resistência estrutural da própria deformação ocasionada no momento da colisão. E, por vezes, inclusive, a própria estrutura, né? Ela é muito resistente. E o design do teto a ser
ele pode atrapalhar essa ação de elevação, né, do rebatimento do teto. Eles também optaram aqui agora em trabalhar banco, retirar ali os bancos traseiros, o encosto, para ter espaço ainda maior. Isso não necessariamente é obrigatório, pessoal. Aqui a ideia é criar o maior espaço possível para a gente demonstrar de maneira em aprendizado o que é possível. Mas, assim, no atendimento real, se isso não for um impeditivo da extração ou um obstáculo que vá causar movimentos na coluna do paciente, não necessariamente você precisa fazer. Você consegue, rebatendo o teto, fazer a extração desse paciente. Então, essa análise, essa avaliação, ela é sempre em conjunto da equipe. Então, aqui eles estão optando por algumas ações para tornar mais dinâmico, né, a operação. Não, parcial. Tem que entrar embaixo dele. Parcial. Tchau, né, comando? Vou fazer uma retificação. Eu tinha dito, eu tinha entendido aqui, na verdade, que seria o rebatimento total para frente. Na verdade, eles vão fazer parcial. Então, eles não vão atacar as colunas B, eles vão fazer o corte de alívio, né? Criar ali aquela dobradiça entre a coluna, um pouquinho antes da coluna B. E aí eles só vão levantar da coluna B para a coluna C e fixar esse teto ou no veículo da frente ou na própria estrutura do veículo de baixo. Beleza? Comandou! Pedro, continua estável, positivo? Sim. O membro dele fraturado, está com uma boa perfusão, está estável. Então, iniciar o corte. Ok. Peraí. Ok. Segura. Vamos terminar o time. Ok. Vamos trocar, senão vai pegar a mão dele. Corta na madeira, tá? Vai lá. Bom, realizado aí os cortes, agora eles vão criar todo espaço e partir para a extração. A
como já dito anteriormente, todo corte novo, nós temos riscos novos, né, como arestas metálicas, então a equipe já começa a também proteger esses pontos que podem causar aí lesão tanto na vítima na hora da extração quanto na própria equipe na hora do. Quanto tempo, doutor? Bom, nós chamamos de força tratora, né? Força da própria equipe, poderia ser utilizado também, então aproveitando aí a oportunidade, a gente poderia estar utilizando também um cilindro, e esse cilindro fazer essa elevação do teto. Então são várias opções existentes, né? Que estão utilizando a força tratora, né? Com 2 ou 3 socorristas, enfim. Tira já, não precisa fazer mais nada. Vamos passar a catraca para travar? Bom, agora é a última fase do evento aqui. Eles vão fazer agora a passagem vão fixar esse teto e vai passar o comando para o APH e a partir daí inicia todas as ações de extração do paciente. Repassando o comando aí para o senhor, doutor. Bom, pessoal, todo mundo no QAP? doutor. Ó, se tiver alguém na missão aí, avisa. Eu não tô vendo todo mundo. Capeiro. Tá, quem tá lá? Quem tá lá? Então agora eles estão finalizando a fixação do teto com o uso de fita catraca, acaba sendo o mais recomendado, mas também na ausência dela a gente pode utilizar também cabo da vida, né, que ele faz basicamente a mesma missão aqui, que é evitar que esse teto retorne, né, eventualmente numa rodovia, o deslocamento de ar de outros veículos maiores, o próprio movimentação do veículo pode fazer esse teto voltar. Doutor, você vai fazer, ó, vou precisar de mais um homem aqui comigo, quem que vai me ajudar? Eu tô aqui. Tá aí? Tá aí, beleza. Caim, segura a cabeça dele, por favor. Comando, vou verificar a estabilização do veículo. Tá, termina aqui, ó. Ô, comando, termina aqui, a gente já vai para a estabilização, ó. Segura a cabeça dele, a gente vai fazer o movimento, vai levantar ele um pouquinho, o Romano vai terminar de abaixar o banco. Eu preciso de um homem na prancha, quem vai pegar a prancha? Josias, espera aí, Josias. Espera aí. Vai pegar a prancha, a gente levanta, vai colocar ele aqui embaixo, beleza? Certo. A gente vai escorregar ele para cima da prancha. Ok. Na hora que ele estiver na prancha, a gente vai posicionar a prancha nas partes do veículo, usar o veículo de trilho até conseguir sair com ele para a área de APH. Preciso que alguém posicione para minha área de APH aqui, ó. Quem que vai posicionar para minha área de APH? Você posiciona? Sim, senhor. A área de APH aqui na nossa saída. Todo mundo entendeu o plano? Sim. Beleza, então bora.
Então, agora é o momento da extração. Quem vai tocar no paciente sempre com luva de procedimento, evita-se o uso da luva técnica. Beleza, só, ok, só até aqui o máximo, tá? Lá, no Vamos lá, equipe pronta. Pronto. 1, 2, 3. Baixo o banco. Sente, vou só posicionar. Para melhorar o espaço aqui e o pranchamento do paciente, eles estão movimentando aqui o banco do paciente, utilizando a própria estrutura de movimentação do banco. Então, por vezes, o próprio banco sendo movimentado para frente, para baixo, para trás, ele facilita as ações de extração. Na hora que progredir, você segura a cabeça, tá bom, meu? Enquanto isso, cara, Sim. ajuda a puxar por aqui, ó. Demorou, doutor. Doutor. Gente. Essa é uma cabeça. Tá todo mundo no jeito, tá aí no jeito, Romano? Dando 3, paciente acima. 1, 2, 3. Beleza? Ok. Vai no 3. 3. Paciente acima, cabeça conta. 1, 2, 3. Beleza? Dobra as pernas dele em cima do banco, Romano. 2, 3. Mais um pouquinho. Paciente acima. Só um segundo. Reposicionei, Romano. Paciente acima, só um centímetrozinho. Vai lá. 1, 2, 3. Ok? Ótimo. Então agora no 3, prancha à frente. A cabeça conta. Tá? Ó, uma mão no paciente e uma mão na prancha. Tá? O paciente está sem tirante. Vai lá, cabeça. Usa a parte do carro de trilho. Cabeça conta. Pronto? Pronto. 1, 2. Vai dar ele vai passar e a gente encosta ele na parte do carro ali. Pronto. 1, 2, 3. Parou? Nesse momento, o paciente já está basicamente fora do veículo, né? Então, o movimento agora é feito de maneira cadenciada, pelo risco, né, que existe ainda do paciente sofrer queda, por exemplo. Então, a equipe tem que estar muito bem alinhada e, por vezes, não tem espaço para todo mundo. De maneira que melhora essa força. Os centímetros. Tem cervical pra ele. Avaliando, ó, preciso de alguém aqui para imobilizar esse braço, tá? Me ajuda a ficar vendo sangue, tá, irmão? O Romano vai aferir sinais vitais, ok? Ok. Alguém, se tiver a manta luminizada. Expondo, ó, paciente. Não tem hemorragias sanguinantes. Vias aéreas dele abre a boca. Tá tudo bem com você, irmão? Tudo. Tá bom. Vias aéreas prévias. A ventilação dele tá simétrica, aparentemente confortável. Presente limpo, presente limpo, presente limpo, presente limpo. Dói, irmão? A manta tá aqui. Ok. ABC.
pulso radial dele está amplo e simétrico, pele quente, enchimento capilar dele é menor que 2 segundos e simétrico. Tá, a palpação do abdômen, dói, irmão? Não. Bacia, dói? Não. Membros inferiores? Não. Aqui, ok? O braço dele está sendo imobilizado, vou checar a perfusão aqui. A perfusão dele é menor que 2 segundos, tá bom? Terminada a imobilização, a gente reavalia. A frequência cardíaca dele está 80. 80. Respiratória 22. 22. A Saturação? perfusão dele está menor que 2 segundos, com saturação de 99%. Ok. Tem um Glasgow de 15 e um trauma de 12. Tá bom, considerado o oxigênio dele, que a gente estava lá, então considera que ele está com oxigênio, nosso paciente está pronto para transporte. Bom, pessoal, então aqui a gente considera que esse paciente agora seria embarcado na ambulância que vai fazer o transporte dele para o tratamento definitivo. Então aqui, por fim, a gente chega ao término do nosso segundo simulado e agradeço a todos aí pelo acompanhamento. Perfeito, enfermeiro Anderson, obrigado aí pelo apoio, né, a condução aí do simulado, e a gente se encontra agora no período da noite, a gente tem mais um bloco onde a gente vai abordar aí o X do ABCDE, diversas palestras voltadas aí para hemorragias exsanguinantes, o tratamento delas, os dispositivos disponíveis atualmente no mercado, e uma discussão bem bacana aí antes do encerramento do nosso simulado, então aguardo vocês às 19 horas. Até mais, pessoal.